Rony acredita que finalmente conseguiu encurralar Agrado e Eduarda. Mas o que ele nem imagina é que a própria ganância está prestes a se transformar na maior armadilha da sua vida. Tudo começa quando Luan passa a observar os passos do empresário com mais atenção. Alguma coisa não parece certa. Rony está próximo demais das cantoras. Fala demais sobre contratos. Insiste em multas. Repete palavras como autorização, exclusividade e controle de carreira. E quanto mais Luan observa, mais desconfiado ele fica. Até que um dia, escondido, ele escuta uma conversa que muda tudo. Naquele instante, a dúvida desaparece. A verdade vem à tona. Rony não quer ajudar Agrado e Eduarda. Ele quer controlar as duas. O empresário preparou um acordo cheio de armadilhas. Daqueles contratos que parecem perfeitos à primeira vista, mas que depois se transformam em uma verdadeira prisão. O plano dele é simples: fazer as cantoras assinarem documentos que entreguem a ele o poder sobre toda a carreira da dupla. E depois disso, se elas tentarem sair do acordo, enfrentariam multas pesadas, pressões, ameaças e uma longa batalha para recuperar a própria liberdade. Mas antes que a bomba exploda, Luan descobre tudo. E em vez de agir por impulso, ele decide ser mais inteligente. Nada de confrontar Rony imediatamente. Nada de revelar que o segredo foi descoberto. Luan escolhe atacar justamente o ponto mais fraco do empresário: a ganância. Ele chama Agrado e Eduarda para uma conversa urgente. As duas ficam chocadas ao ouvir toda a verdade. Agrado sente o sangue ferver de raiva, só de imaginar que Rony tentou brincar com o sonho delas. Eduarda também fica indignada, mas entende que aquele não é o momento para explodir. É o momento para agir com calma. Luan então explica o plano. Elas precisam fingir. Fingir que não sabem de nada. Fingir que ainda confiam nele. Fingir que continuam vulneráveis. Agrado não gosta da ideia, mas sabe que é a única forma de vencer. Eduarda concorda. E as duas entram no jogo. Pouco tempo depois, Rony aparece na casa das cantoras. Elegante, bem vestido, sorriso confiante no rosto e uma pasta cheia de documentos nas mãos. Ele acredita que chegou o grande momento. Na sua cabeça, Agrado e Eduarda estão inseguras, perdidas, prontas para aceitar qualquer proposta e completamente cegas diante do golpe. Mas a realidade é outra. As duas já sabem exatamente o que está acontecendo. Elas apenas aguardam o momento certo para virar o jogo. Sentado diante delas, Rony começa seu discurso. Fala sobre oportunidades. Promete crescimento. Promete sucesso. Diz que pode abrir portas importantes para a dupla. Afirma que tudo aquilo é para proteger a carreira das cantoras. Mas por trás das palavras bonitas, existe apenas uma intenção: controle. Agrado permanece em silêncio. Observa cada movimento, cada expressão, cada detalhe. Eduarda faz o mesmo. E juntas seguem exatamente o plano traçado por Luan. Elas fingem dúvida, fazem perguntas, pedem explicações, mostram interesse e deixam Rony acreditar que continua no comando da situação. O empresário sorri satisfeito. Cada resposta das duas aumenta sua confiança. Ele pensa que está vencendo. Pensa que o golpe está funcionando perfeitamente. Mas sem perceber, está entrando cada vez mais fundo na armadilha. Porque enquanto Rony acredita que conduz toda a negociação, é Luan quem está controlando tudo nos bastidores. Confiante, o empresário coloca a pasta sobre a mesa, como se estivesse prestes a fechar o negócio mais importante da sua vida. Com segurança, ele aponta cláusulas, explica os documentos, usa palavras sofisticadas para impressionar, e tenta convencer Agrado e Eduarda de que tudo aquilo foi feito apenas para proteger o futuro da carreira delas. Mas Agrado e Eduarda já entenderam exatamente o jogo de Rony. Por fora, as duas parecem tranquilas. Mas por dentro, a situação é bem diferente. Agrado está fervendo de raiva. Cada palavra de Rony faz sua indignação crescer ainda mais. Eduarda também sente a revolta tomar conta. Mas nenhuma das duas deixa isso transparecer. Elas continuam seguindo o plano de Luan à risca. Rony observa as cantoras e acredita estar vendo medo. Acredita estar vendo insegurança. Mas o que ele está vendo, na verdade,
É uma atuação perfeita. Agrado então faz uma pergunta cuidadosamente calculada. Ela finge preocupação e pergunta o que aconteceria se, no futuro, elas decidissem seguir outro caminho profissional. A pergunta cai exatamente onde Roney queria. O empresário aproveita a oportunidade imediatamente. Com um sorriso controlado, ele responde que contrato existe para ser cumprido. Diz que uma carreira artística exige disciplina. Afirma que, sem uma gestão firme, grandes oportunidades podem ser perdidas. Na prática, ele tenta plantar medo. Tenta fazer as duas acreditarem que dependem dele para ter sucesso. Eduarda percebe a pressão escondida por trás das palavras e decide entrar na conversa. Com calma, ela responde que antes de qualquer assinatura, precisa ter certeza de que todas as condições são justas para ambos os lados. Pela primeira vez, Roney sente um pequeno desconforto. Algo não está acontecendo como ele planejou. Ele imaginava encontrar duas artistas desesperadas, prontas para assinar qualquer documento sem questionar. Mas não é isso que encontra. Agrado e Eduarda começam a negociar. Pedem explicações. Questionam cláusulas. Solicitam garantias. Pedem tempo para analisar alguns pontos importantes. E cada nova pergunta aumenta a irritação de Roney. Mesmo assim, ele continua. Porque sua ambição fala mais alto. O desejo de controlar a carreira das duas se torna maior do que sua própria prudência. E é justamente aí que ele começa a cometer erros. Eduarda então dá o passo mais delicado de todo o plano. Com naturalidade, ela empurra alguns documentos na direção de Roney. E diz que, antes de fecharem qualquer acordo, ele também precisa assinar algumas autorizações. Por alguns segundos, o empresário fica imóvel. Olha para os papéis. Depois para Agrado. Depois para Eduarda. Algo parece estranho. Uma sensação incômoda passa rapidamente pela sua cabeça. Mas o orgulho fala mais alto. Roney não quer demonstrar insegurança. Não quer parecer desconfiado. Muito menos parecer fraco. Então pega a caneta. E sem perceber, dá o primeiro passo rumo à própria queda. Agrado prende a respiração. Eduarda permanece em silêncio. Nenhuma das duas ousa reagir. Roney assina a primeira página, acreditando que se trata apenas de um detalhe sem importância. Uma simples formalidade. Depois assina a segunda, a terceira, a quarta. E a cada assinatura, sua confiança aumenta. Na mente dele, tudo está funcionando perfeitamente. Ele acredita que Agrado e Eduarda estão cada vez mais próximas de cair na sua armadilha. Mas a realidade é exatamente o contrário. Cada assinatura coloca Roney ainda mais perto do fracasso. Tudo faz parte da estratégia que Luan preparou com extremo cuidado. O empresário acredita que está aprovando ajustes simples, pequenas autorizações, detalhes burocráticos sem importância, mas sem perceber, está abrindo mão do controle que tanto deseja conquistar. Agrado acompanha cada movimento em silêncio absoluto. Seu coração dispara. A ansiedade cresce a cada segundo. Mas ela sabe que qualquer reação fora de hora pode destruir todo o plano. Por isso permanece firme. Eduarda faz o mesmo. Mesmo sentindo vontade de revelar toda a verdade naquele instante. Mesmo querendo confrontá-lo. Ela se controla. Porque sabe que a armadilha ainda não terminou de se fechar. Roney percebe o silêncio das duas. Mas interpreta tudo da maneira errada. Acha que elas estão inseguras. Acha que estão intimidadas. Acha que estão cedendo à pressão. E essa falsa impressão alimenta ainda mais sua arrogância. Quanto mais confiante ele se sente, mais perto fica de descobrir que, desta vez, não é ele quem está conduzindo o jogo. Roney está tão confiante, tão convencido da própria vitória, que já começa a agir como se fosse o dono da carreira de Agrado e Eduarda. Com um tom autoritário, ele fala sobre mudanças. Diz que vai reorganizar a agenda da dupla, que passará a controlar os compromissos, que cuidará da imagem das cantoras, e que algumas decisões importantes precisarão da aprovação dele antes de qualquer coisa. Agrado escuta cada palavra, e sente o sangue ferver. Naquele instante, tudo fica ainda mais claro. Roney nunca quis ajudá-las. Nunca acreditou no talento das duas. O que ele realmente queria era controlar, dominar, transformar o sonho delas em lucro para si mesmo. Mas, mesmo tomada pela revolta,
Agrado permanece em silêncio, porque sabe que qualquer erro pode colocar tudo a perder. Eduarda também se controla, seguindo exatamente o combinado com Luan. Com a maior naturalidade possível, ela pega mais um documento e pede que Rony assine. O empresário solta uma risada debochada, como se aquilo fosse apenas uma perda de tempo, como se nada pudesse ameaçar seus planos. Sem sequer analisar direito os papéis, ele pega a caneta e assina, mais uma vez, sem perceber o tamanho do erro que está cometendo. Quando termina, empurra os documentos de volta e assume aquela postura típica de quem acredita ter vencido. Um sorriso satisfeito surge em seu rosto, uma confiança exagerada, uma arrogância que quase salta dos olhos. Agrado observa tudo, e naquele momento sente algo diferente. Pela primeira vez, ela percebe que a virada está realmente próxima. Rony acredita que acabou de aplicar o golpe perfeito, mas a verdade é exatamente o contrário. Sem perceber, acabou de entregar para Luan, Agrado e Eduarda a chave para escapar da armadilha. Logo depois, ele tenta retomar o controle da reunião. Endireita a postura, fala mais alto e empurra novamente seus próprios contratos na direção das cantoras. Na cabeça dele, tudo já está decidido. Não existe mais risco. Não existe mais dúvida. Ele acredita que conseguiu impor sua autoridade, que conquistou a confiança delas, e que agora as duas não têm saída. Mas Agrado e Eduarda continuam representando seus papéis com perfeição. Elas pegam os documentos, analisam algumas páginas, leem algumas cláusulas, trocam olhares discretos, fazem mais perguntas, pedem esclarecimentos. Tudo para manter a encenação viva até o último instante. Rony começa a perder a paciência. A ansiedade toma conta dele. Ele quer acabar logo com aquilo. Quer as assinaturas. Quer sair dali carregando a prova da sua suposta vitória. Mas essa pressa apenas revela o quanto sua ambição já tomou conta da situação. Agrado percebe. Eduarda também. E mesmo nervosas, as duas permanecem firmes. Até que finalmente chega o momento decisivo. Agrado pega a caneta primeiro. Por um segundo, seu coração dispara. Mas ela segue em frente. E assina. Logo depois, Eduarda faz o mesmo. Rony abre um sorriso enorme. Um sorriso de quem acredita ter conquistado tudo o que queria. Ele recolhe os documentos. Organiza os papéis dentro da pasta. Fecha tudo com satisfação. E começa a falar como se, daquele momento em diante, a carreira das duas estivesse completamente sob seu controle. Mas existe um detalhe que ele desconhece. Um detalhe capaz de destruir todos os seus planos. As assinaturas que ele mesmo colocou nos documentos de Eduarda mudaram completamente o jogo. Antes mesmo daquele encontro terminar, Luan já havia preparado cada passo da estratégia. Os documentos assinados por Rony criaram uma proteção para Agrado e Eduarda. Uma brecha legal. Uma saída segura. Uma arma contra o próprio empresário. Enquanto ele comemora por dentro, as duas sabem a verdade. Rony acabou de cair em uma armadilha cuidadosamente planejada. Limpa, precisa e praticamente perfeita. Convencido de que venceu, ele deixa a casa das cantoras. Sai dali se sentindo poderoso, superior, intocável, mas sem perceber, está caminhando diretamente para a própria derrota. Assim que a porta se fecha atrás dele, toda a tensão acumulada explode. Agrado finalmente solta o ar que estava prendendo. Eduarda leva as mãos ao rosto, ainda sem acreditar no que acabou de acontecer. As duas trocam um olhar de alívio. Um olhar que diz tudo. Rony realmente assinou. Assinou tudo, sem desconfiar de nada. Agrado sente um enorme alívio. Mas junto com ele vem a revolta. Porque agora ela entende até onde Rony estava disposto a ir para controlar a vida delas. Até onde sua ambição poderia chegar. É então que Luan aparece. Calmo, seguro, e trazendo a notícia que as duas mais queriam ouvir. O plano funcionou. Funcionou exatamente como havia sido planejado. As assinaturas de Rony podem garantir que Agrado e Eduarda se libertem daquele contrato. Sem multas. Sem punições. Sem ficarem presas ao esquema que ele tentou impor. E pela primeira vez em muito tempo, as duas sentem que a liberdade está realmente ao alcance das mãos. No fim das contas,
Foi a própria ganância de Rony que se transformou na sua sentença. Ele entrou naquela casa acreditando que estava prestes a prender Agrado e Eduarda em um acordo sem saída. Acreditava que finalmente teria o controle total sobre a carreira das duas. Mas a realidade foi muito diferente. Sem perceber, foi ele quem assinou documentos que enfraquecem o próprio poder. Foi ele quem abriu a porta para perder justamente o controle que tanto desejava conquistar. E quando descobrir toda a verdade, o choque será enorme. Rony vai perder o chão. Vai tentar se defender. Vai tentar negar o que aconteceu. Talvez até acuse os outros de terem armado tudo contra ele. Vai dizer que foi enganado. Que não sabia o que estava assinando. Que houve alguma manipulação. Mas desta vez, nada será tão simples. Porque Luan pensou em cada detalhe. Cada documento. Cada assinatura. Cada passo daquela estratégia. Tudo foi calculado para impedir que Rony encontrasse uma saída fácil. Agrado e Eduarda fizeram sua parte com perfeição. Controlaram a raiva. Esconderam a indignação. Mantiveram a encenação até o último segundo. E Rony caiu justamente por causa do próprio excesso de confiança. Ele se considerava inteligente demais para ser enganado. Acreditava estar sempre um passo à frente de todos. E foi exatamente esse orgulho que o levou para dentro da armadilha. Agora, pela primeira vez em muito tempo, Agrado e Eduarda conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Depois de tanta pressão, depois de tantas ameaças, depois de tantas tentativas de manipulação, as duas finalmente têm a chance de recuperar o controle da própria carreira, de voltar a tomar as próprias decisões, de proteger o sonho que construíram juntas. Mas apesar da vitória, a batalha ainda não acabou. Porque existe uma coisa que todos sabem. Rony não é o tipo de homem que aceita uma derrota em silêncio. Muito pelo contrário. Quando ele descobrir que assinou a própria queda, a reação promete ser explosiva. A revolta será enorme. E o confronto que vem pela frente pode ser um dos mais intensos de todos. Por enquanto, Agrado, Eduarda e Luan comemoram o sucesso do plano. Mas sabem que ainda precisarão enfrentar as consequências quando Rony finalmente entender o que aconteceu. Se você gostou deste resumo, clique no botão de gostei. E aproveite para comentar de qual cidade você acompanha a novela. Até o próximo vídeo.